Não, você não é empreendedor porque trabalha dirigindo Uber. Você não é empreendedor porque trabalha entregando comida. Você não é empreendedor porque trabalha por aplicativo e controla o seu horário. A ideologia do empreendedorismo é aquela que faz com que, através da precarização, nós nos sintamos livres. Pássaros voando no ar. Nós nos sintamos autônomos, embora presos a jornadas de trabalhos extenuantes. Numa pesquisa realizada pelo IBGE em 2023, a gente tinha 2,2 milhões de pessoas trabalhando por aplicativos e empregos precarizados. 2,2 milhões e 1,5 milhões desse total eram de motoristas de aplicativos e entregadores de aplicativos. Geralmente trabalhando mais do que 40 horas semanais, uma média de 46, e recebendo em média 37% menos de salário por hora. Geralmente pessoas adultas, pessoas escolarizadas, geralmente homens, que no momento de uma queda de possibilidade de emprego no mercado de trabalho e também de uma ideologia do empreendedorismo, consideraram que neste tipo de trabalho com uma ilusória autonomia, seriam empreendedores e tomariam conta dos seus próprios ganhos. Esse número com certeza mudou, com certeza em 2025 esse número aumentou e teve variedades nas maneiras como ser um empregado de aplicativo, mas o mais importante é, a sensação da liberdade é uma sensação muito ilusória, porque a pessoa que trabalha por aplicativo, ela ainda é uma empregada do sistema que o próprio aplicativo faz nascer para que esse trabalho aconteça. Há 2 anos eu fiz uma entrevista com o Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista. O Gustavo Machado, triturador de liberal nesses últimos meses agora na internet, e ele falou um pouco sobre essa atomização do trabalho e sobre como que funciona a organização de trabalhadores quando se tem uma sociedade em que parece que nós somos extremamente atomizados do ponto de vista do nosso trabalho. Ele também fez uma descrição e uma crítica de o que é o trabalho uberizado, fazendo, portanto, também uma crítica à ideologia do empreendedorismo. Aqui no Colunas Tortas tem live toda terça, 11 da manhã. Bora ver as lives, tá? Bora pro vídeo? Como pensar a organização de classe num contexto de trabalho atomizado? Como ter uma organização de classe na questão do indivíduo, nessa sociedade atomizada, vamos chamar assim, do ponto de vista das relações de trabalho e tudo mais. Eu acho que um dos pontos centrais que o marxismo e o próprio Marx traz, e eu peço vocês a começar a tentar ver o mundo, né, vocês todos que estiverem acompanhando dessa perspectiva, é que, de fato, o mundo muda o tempo inteiro do ponto de vista técnico. Não há a menor dúvida sobre isso, né? Tecnologicamente, os meios e materiais que nós utilizamos estão submetidos aí, ao longo dos últimos séculos, a uma transformação contínua. Não precisa nem de falar de séculos, podemos falar de anos. Isso tanto os meios técnicos dos objetos que a gente utiliza, né? Tipo um celular, quanto os meios de trabalho mudam completamente do ponto de vista técnico. Mas isso não é necessariamente verdade do ponto de vista da forma das relações sociais por meio das quais a gente utiliza esses elementos técnicos, tá? Então, tanto é assim, para começar a botar um ingrediente aí, e aí eu volto no final a falar dessa organização e atomização, dessa tensão que o Vinícius mencionou, que é um tema interessantíssimo. Tanto é assim que o próprio fenômeno do que hoje nós chamamos de uberização, ele não apenas não é uma coisa nova do ponto de vista das relações sociais, é do ponto de vista técnico, evidentemente, né? Nós não tínhamos algoritmos há 100 anos atrás, não teríamos nada dessas coisas. Mas como ela era a forma de trabalho dominante no capitalismo nos seus primórdios na Inglaterra, no desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. É o que Marx denominava de salário por peça, mas para ficar mais fácil de entender, podemos entender tanto por salário por peça ou por serviço prestado, a depender da atividade realizada, se é uma atividade produtora, salário por peça, se é uma atividade que presta um serviço, salário por serviço. O que significa isso? Que você não tem um salário regular, mensal, semanal, diário, ou a periodicidade que seja, mas que você ganha por produto feito ou por serviço prestado. Tá? E quando Marx analisa, já no livro Mundo do Capital, a forma salário, ele inclusive chega a dizer que o salário por peça ela é a forma mais adequada para o capitalismo. Porque ela permite ao capitalista ter várias coisas. Por exemplo, pagar o salário na mesma proporção da produtividade, para dar um elemento aqui. Então, você paga na proporção do que foi produzido. Né? Se você emprega aí uma quantidade X de trabalhador e tem que reduzir a produção, você tem que continuar pagando o salário, senão você tem que demitir o trabalhador, o que nem sempre é simples, porque tem um processo de qualificação e tudo mais.
né? Permite que você intensifique as jornadas de trabalho para muito além de um limite pré-estipulado, porque a pessoa ganha uma remuneração pequena, ela, na verdade, não tem uma carga horária fixa, mas para ela ter um salário razoável, ela tem que trabalhar o mais possível, o máximo que ela conseguir. E se ela não trabalha, se ela tem qualquer problema, ela não ganha nenhum tipo de remuneração. Ali também Marx explicava que ela só não é universalmente utilizada porque tem situações que não é possível, porque tem situações que os trabalhadores estão ligados a um sistema cooperativo de tal forma que ele tem que estar presente em um dado espaço e um dado horário, né, para poder trabalhar. Mas ele fala, ali onde é possível, essa é a forma mais adequada para o capitalismo, porque é que permite a ele arrecadar mais e gastar menos, né? E vai elencar vários elementos, né? E isso, na Inglaterra, quando a indústria tecelã ainda não tinha um grau de automatização muito alto, era a forma amplamente dominante, né? As pessoas recebiam as peças, o tecido, no caso, da empresa, e ela, à medida que ia produzindo as peças, entregava para a empresa. E ela possui uma articulação que é muito enganosa, porque o grande mito que existe sobre o Uber é que a pessoa ali é um trabalhador autônomo, né? Um empreendedor. E outro aspecto que é amplamente tratado por Marx também, ao tratado por Peça, é que são a falsa impressão. Porque por mais que, vamos supor, o trabalhador do Uber seja dono do carro, esse carro só atua como meio de produção no sistema do Uber, dentro do sistema de Uber. Ou então dentro de um outro sistema, né, que ele vai ter que ser aceito e trabalhar para ele. Não é um meio de produção autônomo que o trabalhador tem, do tipo a pessoa, sei lá, que tem a horta na casa e vai vender na feira. Aí ela vai por sua própria conta, faz o seu produto e vende. Nesse caso, o carro não pode atuar como meio de produção pela vontade e arbítrio do trabalhador, mas apenas ao momento que ele se liga à empresa. Ou seja, o proprietário dos meios de produção não é o trabalhador, é a empresa. Na verdade, é o custo que está sendo terceirizado para o trabalhador, né? Ele que está tendo que arcar com custo, no caso do veículo, que ele vai alugar ou comprar, de acordo com o caso. Para pegar esse exemplo, mas nós temos outros casos desse hoje na sociedade, na educação, na saúde, de trabalho sobre essa modalidade, mas só para ficar mais fácil para quem está nos vendo acompanhar, né? Então, ele, na verdade, não é um trabalhador autônomo, ele é um trabalhador assalariado, que está diante da forma de trabalho que é a mais adequada para o capitalismo e logo a menos adequada do ponto de vista de quem realiza o trabalho, né? E um outro aspecto que está associado a essa questão, ainda para desenvolvendo nesse sentido essa atomização e organização dessa tensão, a bem da verdade é a seguinte, é que em todos os países capitalistas, assim, podemos dizer quase sem exceção, ainda que os processos de um tenham influenciado nos outros, e os casos são distintos, mas, de início, qualquer tipo de organização não era reconhecida e era criminalizada, independente de coisas como uberização, né? Por exemplo, o trabalho sindical no Brasil no início do século XX, porque o trabalho urbano no Brasil vai se desenvolver muito tardiamente, então, no ambiente urbano, ele era criminalizado, e você dizer que você participava... E veja, sindicalismo aqui, eu não estou falando de certas instituições sindicais corrompidas que existem aos montes no país, eu estou falando da organização dos trabalhadores coletivamente, tendo em vista ter conquistas e conseguir ter uma disputa, ter força para combater o empregador, porque individualmente é impossível, né? O empregador pode demitir o trabalhador, mas o trabalhador não pode demitir o empregador, então ele só consegue ter força e disputar coletivamente. Então, você trabalhar na organização dos trabalhadores, na atividade sindical, era criminalizado no Brasil. Era uma coisa assim, falar que você atuava sindicalmente, era um sindicalista, era tipo falar um traficante hoje. Para isso, nós temos assim, documentações, eu trabalho no ILAESE, que é um instituto que trabalha com assessoria econômica e formação sindical, então temos contatos não apenas com a literatura, mas com o histórico de amplos setores, e assim, a documentação sobre isso é farta, realmente. Era um trabalho todo clandestino, né? E, de repente, quando chegava na empresa, estava todo mundo parado por uma organização que foi feita clandestinamente, porque senão só por organizar você estava preso. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na minha visão pessoal, e esse também é um ponto que Marx levanta muito, a organização dos trabalhadores, ela surge, em primeiro lugar, por uma necessidade que está dada. Então, a pessoa não se organiza, não se luta porque ela acha legal, porque ela acha bonito. Na verdade, é um porre, você vai se expor a riscos enormes, né? A situações que ninguém quer passar, mas chega uma hora que as pessoas falam, não dá mais.
né? É insustentável, eu não estou conseguindo nem comer, eu não estou conseguindo nem morar. A jornada de trabalho em tempos já chegou a ser 14, 15, 16 horas por dia. Então não foi simplesmente porque houve um discurso a respeito das classes e as pessoas falaram assim, olha, nossa, de fato eu estou convencido por esse discurso. Na verdade, elas começaram a lutar porque era uma necessidade que estava colocada, e essa organização ela surge como uma necessidade da própria forma de organização social. Então, para concluir, que eu não quero passar aqui a live inteira nessa questão, porque daria, porque a questão é muito boa, evidentemente, mas só para tentar fechar um pouco as pontas, o capitalismo, eu tento trazer isso no meu canal, em outros materiais que eu produzo, ele tem essa dupla característica dele ser, ao mesmo tempo, algo que produz atomização e organização. Porque ela é uma sociedade que ela está estruturada por uma cisão, que todos os indivíduos aparecem, né, como indivíduos livres como pássaro, não vinculados a ninguém, não vinculados a um pedaço de terra que a gente vai ter que passar o resto da vida ali, os filhos vão continuar, ou a um senhor que é um proprietário direto daquele indivíduo, que nem sequer é uma pessoa no sentido jurídico da palavra. Então, as pessoas elas aparecem dissoltas da sociedade, porque o vínculo delas com o restante da sociedade, ele só se dá de modo indireto, de modo mediado. Então, se nós formos analisar, nós só nos relacionamos com o restante da sociedade, tirando quando um processo de luta como esse, por exemplo, quando nós estamos comprando mercadoria, estamos no supermercado, pagando o ticket do transporte. Nós não nos damos conta, né, que eu, nessa sala que eu estou, e certamente todos que estão nos escutando na sua respectiva sala, quarto, ali está envolvido a atividade necessariamente de milhares, talvez de milhões de pessoas, na produção de todos os recursos, no conhecimento que foi necessário para que aqueles recursos fossem produzidos, no transporte deles, que às vezes foram produzidos do outro lado do mundo. Só que, ao mesmo tempo que há esse vínculo social estreito no capitalismo, intenso, do ponto de vista das nossas relações imediatas, há um descolamento, né? Então, gera essa loucura, que é uma sociedade que é fragmentada por um lado, mas ela é fragmentada porque a unidade é impessoal. Ela é feita por meio de um mercado, por meios abstratos, por meios não pessoais, que não envolve uma escolha direta, é um mecanismo que se move independente das nossas vontades e arbítrios. E a partir desse vídeo a gente percebe como que a organização de classe é extremamente importante para combater esse tipo de trabalho precarizado, para que a gente, enquanto trabalhador, possa ter uma condição de vida melhor, possa ter uma condição de vida mais digna. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, se inscreve aqui no canal e seja membro, para entrar no nosso grupo de Zab exclusivo para membros e para ter acesso aos vídeos exclusivos do Colunas Tortas, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado!